Fala um pouco dessa questão de captar os recursos, que é uma coisa que eu vejo que tem muita gente que tem essa necessidade, essas dúvidas em relação a isso. Na época, não é minha especialidade hoje, né? Mas na época, o que que eu, vamos dizer assim, se alguém está nessa etapa, se fosse dizer assim, uma coisa que eu fiz e funciona, não, nada mais é que você pegar um caderno, uma caneta e pensar no seu, o pessoal chama de network, na sua rede de contato, e pensar assim, todas as pessoas possíveis que podem nos conduzir à captação. Pessoas que trabalham em empresa, trabalham no departamento de empresa e podem, ou conhecem pessoas que trabalham em empresa, né? Isso começou a me dar um know-how de vendedor mesmo, de você pegar, ouvir a objeção de uma pessoa, ouvir aquele não, voltar, pensar como é que vence, estudar e começar a vencer objeções. Trabalho de venda mesmo. Eu lembro que a gente fez o primeiro material de divulgação, e aí, logo na sequência, precisou de material, aí eu pagava a conta de luz ou fazia material de divulgação, né? Aí eu assim, na dúvida, eu falei assim, olha, eu vou com uma folha sulfite lá divulgar, né? Aí eu peguei, eu lembrei na época do Niemeyer, né? Ele explicar projeto rascunhava assim. E aí eu peguei a folha sulfite e expliquei meu projeto pela folha sulfite. Isso foi no momento de crise lá. E até hoje eu explico o projeto da folha sulfite. Eu não faço mais material de divulgação, eu mando material pelo e-mail para a pessoa. Bem-vindo ao canal Viver de Arte, eu sou Matheus Faconte e hoje eu estou aqui com um entrevistado que é o Daniel Salsa, que vai falar um pouco da trajetória dele, de como é que ele vive de arte, tá? E aí, Daniel, bem-vindo, grato aí por estar aí com a gente hoje, tá? E o Daniel e eu somos amigos há muitos anos, né? Já trabalhamos juntos. E eu tô querendo começar, assim, se você puder falar um pouco do seu início, assim, o início da sua atuação no teatro e como é que você começou. Legal. Bom, agradecer aí pelo convite. É sempre bom, né, poder falar um pouco do que a gente faz. Para quem não sabe, né, eu sou humorista. Para quem sabe, eu também sou humorista, mantenho a mesma profissão, para não confundir a cabeça de ninguém. E faço um trabalho um pouco específico, né, que eu vou falar um pouco aqui durante a nossa conversa. Profissionalmente, vamos dizer assim, a primeira movimento que eu fiz em direção até alguma carreira, alguma coisa nesse sentido, foi que desde os 12 anos de idade, eu tinha um sonho de ser jornalista. Quando entrei na faculdade, eu já fui atrás do grupo de teatro da faculdade. E aí eu fui no teste, passei no teste e comecei assim, minha vida no teatro, né? O humorista, eu considero que é aquilo que eu não consigo não ser, né? Porque assim, desde criança, sempre falando besteira, zoeira e tal. E aí o teatro foi me dando noções que eu não tinha, mas enfim. Aí desse grupo de teatro, eu fui convidado, comecei a fazer teatro amador, participar dos festivais. Em Santos tem um festival, é um festival grande, tradicional. E aí eu conheci uma pessoa lá que veio de São Paulo, que é o Platão. E aí a gente se conheceu, nos identificamos e decidimos criar um grupo chamado Teatro Vídeo, né, que existe até hoje. Nesse grupo de teatro era um trabalho amador, assim, não era nada que você No estava ganhando, primeiro não era um trabalho profissional é um ainda, amador, né? né, no Tá. primeiro amador. E aí no segundo, nesse vídeo é que começamos a fazer teatro, a primeira proposta. A gente levantar dinheiro, fazer um teatro profissional, começamos a fazer um teatro infantil para a escola. E foi ali que eu fiz a primeira apresentação, que eu ganhei algum dinheiro, né? O dinheiro que eu ganhei, sei lá, é tipo o equivalente a uns R$ 50, que é hoje. E aí eu peguei e gastei metade com um livro para dar de presente para minha esposa na época, né? E gastei metade já com isso aí, mas eu me senti realizado, né? Pela primeira vez na vida eu fiz uma apresentação e ganhei um dinheiro de volta, né? Isso eu acho que é muito importante, a gente, assim, valorizar o que a gente recebe, né? Valorizar as pequenas conquistas, assim, porque às vezes, assim, não foi um cachê incrível, mas foi o primeiro cachê, né? Então eu vejo que quando a gente vai reconhecendo as vitórias que a gente vai tendo, a gente está muito mais empoderado, muito mais em condições de ter conquistas maiores, né? E assim, tá, então você estava no teatro amador, a partir desse movimento de apresentar com o teatro amador, você recebeu um convite, formou um grupo e começou a fazer esse trabalho com teatro em escolas, e ganhar pequenos cachês, né? E qual foi o próximo passo? Qual foi a primeira vez que você teve algum ganho significativo com o teatro? Como é que foi?
Aí, em paralelo, eu comecei a, vamos dizer assim, fazer parte do cenário cultural de Santos e fazer várias atividades. Porque lá, como uma cidade, vamos dizer assim, não é muito grande, a gente meio que todo mundo se conhece. E aí aí fiz um trabalho importante, que eu fiz um roteiro de um curta-metragem, de um curta-metragem profissional, e a consequência disso, em paralelo a isso, a gente fez um projeto que era um projeto com o Lei de Incentivo à Cultura. Tá. Então, A Lei Rouanet, na né? Lei Rouanet na época, Tá. né? E com esse projeto, foi até eu que consegui uma parte do patrocínio na época, então tem que fazer trabalho de produção também, né? De ir lá atrás da verba. Eu fui remunerado de uma maneira mais substancial, vamos dizer assim, né? Não foi durante, mas eu creio que na época deu para, vamos dizer assim, o correspondente a 6 meses de garantiu meio ano meu de recursos naquele ano. Porque a minha De esposa, tipo um salário que daria para se sustentar durante os seis 6 meses. meses, né? Então Legal. aquilo ali foi assim, já foi, transcendeu, né? Dos R$ 50 para 6 meses, né? Já transcendeu. Só que pontualmente, né? Na, E na como é sequ... que, conta para mim um pouquinho, como é que foi essa questão da captação do projeto? Você que escreveu o projeto, como é que foi esse trabalho de captar? Fala um pouco pra gente como é que foi. a minha esposa na época, né? A Natália Freire, que é a mãe da minha primeira filha, ela tinha experiência, porque ela que foi a diretora do curta-metragem, ela tinha experiência de fazer o projeto pela Lei Rouanet, né? De aprovar Eu, o de projeto, aprovar o né? projeto. Que na verdade acaba sendo mais fácil, porque na Rouanet quase todo mundo tem seus projetos aprovados, né? Isso, ela tinha, e também tinha vamos dizer assim, de fazer o trabalho de produção executiva mesmo, de criar, de gerar as oportunidades para que a gente pudesse captar os recursos, né? Tá, legal. Então fala um pouco dessa questão de captar os recursos, que é uma coisa que eu vejo que tem muita gente que tem essa necessidade, essas dúvidas em relação a isso. Na época, não é minha especialidade hoje, né? Mas na época, o que que eu, vamos dizer assim, se alguém está nessa etapa, se fosse dizer assim, uma coisa que eu fiz e funciona, não, nada mais é que você pegar um caderno, uma caneta e pensar no seu, o pessoal chama de network, na sua rede de contato, e pensar assim, todas as pessoas possíveis que podem nos conduzir à captação. Pessoas que trabalham na empresa, trabalham no departamento de empresa e podem, ou conhecem pessoas que trabalham em empresa, né? E na época eu tinha um professor, que ele, na faculdade de jornalismo, que ele era assessor de comunicação do que hoje é a Uzi Minas, né? Tá, E aí ele era o responsável do setor de captação de recursos. tá. E aí eu levei para ele, mas passei pelo trâmite normal, como vai lá, entra na concorrência com todos os outros projetos, vamos dizer assim, através dele eu me senti só familiarizado para ir lá e apresentar o projeto. Foi a parte que eu captei. E teve uma outra empresa que era de um tio meu, que é diretor de uma multinacional de navegação, né? E também levei para poder captar. Mas realmente essa dica de procurar quem a gente conhece, não necessariamente alguém que trabalha, né? Se a gente não tem alguém que trabalha diretamente, mas alguém que possa nos indicar alguém que trabalhe, né? Os nossos caminhos, eu acho que é uma boa dica, uma coisa válida para gente, para quem está nesse momento, poder pensar também. E aí, conta aí. Bom, então esse curta-metragem foi o primeiro trabalho que começou a dar uma renda mais substancial, alguma coisa que você podia falar que você estava vivendo daquele trabalho, que o trabalho estava pagando as suas contas, né? E aí, a partir daí, terminou aquele projeto, como é que foi aí? Aí eu experimentei pela primeira vez uma falência mais significativa. Fomos tentar trabalhar com produção cultural, fazer projetos via Lei Rouanet. Eu e a Natália criamos uma produtora tudo mais, mas acabou que a gente naquele momento não conseguimos fazer aquilo se desenvolver, por uma série de motivos. Quando eu estava lá numa situação no mato sem cachorro, né, aí eu pedi para um amigo que tinha um trabalho com escolas há 12 anos já, se não me engano, pedi uma oportunidade para ele, que era para ser ator, né, fazer o trabalho lá que ele tinha. Aí ele ofereceu bom, olha, eu estou precisando de alguém que me ajude a produzir, que ajude a vender, que é o Matheus Faconte, que é do canal Viver de Uhum. Arte, e oferecer essa oportunidade. Eu ganhei o equivalente lá no Pacatatu, né? Eu ganhei o equivalente, acho que a mais ou menos uns R$ 500 por mês, né? Que E era uma porcentagem de das vendas, de vendas, tudo coisas e mais. tudo Não mais. era, não fui para lá ganhar um salário, fui lá ganhar uma porcentagem das vendas. No primeiro ano foi bem ruim meu resultado de vendas, estava começando tudo mais. Mas ali eu comecei a construir o know-how, que é o know-how que eu uso hoje, né?
No segundo ano, vocês me convidaram para fazer parte da sociedade e ingressar com o projeto infanto-juvenil, que não tinha, né? Tinha um projeto até o pessoal de 10, 11 anos, não tinha um projeto do pessoal de 12 a 17, e aí para entrar nessa parte artística. E aí, ao total, somando esse primeiro ano, que eu só produzia, com os outros 5 anos, foram 6 anos que eu trabalhei diretamente com escolas, e isso me deu o know-how de bater de porta em porta e oferecer meu projeto de porta em porta. Isso começou a me dar um know-how de vendedor mesmo, de você pegar, ouvir a objeção de uma pessoa, ouvir aquele não, voltar, pensar como é que vence, estudar e começar a vencer objeções. Trabalho de venda mesmo. E quando a gente decidiu dissolver a sociedade, quando eu fui montar minha empresa, eu tinha já, vamos assim, um ativo. Que ativo que eu tinha? Esse know-how, né? Às vezes a pessoa acha que não precisa de um monte de coisa, mas hoje, literalmente, né? Uma coisa que eu gosto de destacar, eu lembro que no começo do meu grupo, do Grupo Abelha, eu lembro que a gente fez o primeiro material de divulgação, e aí, logo na sequência, precisou de material, aí eu pagava a conta de luz ou fazia material de divulgação, né? Aí eu assim, na dúvida, eu falei assim, olha, eu vou com uma folha sulfite lá divulgar, né? Aí eu peguei, eu lembrei na época do Niemeyer, né? Ele explicar projeto rascunhava assim. E aí eu peguei a folha sulfite e expliquei meu projeto pela folha sulfite. Isso foi no momento de crise lá. E até hoje eu explico o projeto da folha sulfite. Eu não faço mais material de divulgação, eu mando material pelo e-mail para a pessoa. Eu acho isso interessante porque a gente vê assim, tem tanta gente que fica paralisado por conta de não ter as condições ideais, né? E o Cortella, né, que tem uma frase assim, faça o melhor que você tem com os recursos que você tem hoje, para que você tenha mais na frente recursos para fazer melhor ainda, né? A ideia de a gente não ficar parado numa dificuldade, poder superar e ver que as coisas podem dar certo, depende muito mais da gente do que a gente tem, do que a gente faz, né? Isso é bem interessante. Bom, como é que você está hoje? O que você está fazendo hoje? Conta um pouco pra gente. Então, desde 2014, né, montei meu grupo chamado Grupo Abelha. E aí o primeiro conteúdo que a gente desenvolveu é um show de humor, uma palestra de stand-up chamado Verdades Inconvenientes. Eu escrevi esse conteúdo no momento de transição, né? A gente estava lá dissolvendo a sociedade, uma transição. Então, escrevi. Isso é uma coisa que eu acho legal comentar, que assim, eu senti que talvez, posso estar errado, mas eu senti assim, talvez fosse a última vez na minha vida que eu tivesse a oportunidade de fazer algo que fosse assim totalmente da minha alma, vamos dizer assim. Eu não tinha, eu brinco assim, se eu tivesse juízo mesmo é trabalhar no pedágio, arranjar um emprego mais seguro. Eu escrevi o Verdades Convenientes com uma situação de insegurança muito grande, financeiramente falando. Eu sentei e falei assim, eu vou colocar aqui o melhor que eu tiver, né? E na época eu estava estudando algumas coisas, desenvolvimento pessoal, e fiz o Verdades Convenientes, que é disparado o conteúdo que mais me gerou riqueza, né? Até hoje, mais gerou recurso. E com o Verdades Convenientes eu fiz quase 400 escolas, ele me abriu portas para trabalhar com os professores, com os pais nas escolas, trabalhando com outros segmentos, um pessoal de empreendedorismo me descobriu, eu fui dar palestra para empreendedores. Quando me vi, eu estava dando palestra num congresso de educadores financeiros em Brasília, com um avião pago, tudo pago, por conta do trabalho que começou lá com Verdades Inconvenientes, né? Então aí eu senti a necessidade, vamos dizer assim, de dar mais consistência para o meu trabalho. E essa consistência começou com eu dando uma consistência, vamos dizer assim, conceitual mesmo. Então o meu trabalho hoje eu tenho assim, eu sei da onde eu estou partindo e aonde eu quero chegar com cada pessoa que participa dele. Ele tem um conceito que esse conceito, vamos dizer assim, me dá a regra do jogo. Eu crio as coisas dentro daquele conceito, que é o humor útil, que eu chamo. Que é o humor geralmente é usado para esquecer dos problemas da vida. O humor útil é para resolver, enfrentar os desafios da vida. Quantas apresentações hoje você faz por ano? 100 escolas por ano, por volta de 100 escolas, aí apresentações, multiplica isso por 2, 3, vai. Tá. E aí eu divulgo, falo que tem apresentação, tal dia, tal hora, que vai ser R$30 ou 15, mas que eu vou dar uma chance para vocês, quem quiser pagar agora é 20 ou 10, né, dependendo Na hora, você cobra na hora. Na hora, ali. Na hora. Para quem tiver dinheiro, na hora. Na hora os caras pagam. Aí, uma parte paga,
E uma parte vai reclamar da vida, não sabia, tal, não sei o quê. Eu falo assim, eu vou dar uma esperança para vocês, para quem quiser pagar mais barato, até amanhã dá pagar mais barato. Então é 2 dias de ingresso mais barato e nos dias subsequentes mais caro. Então isso, 80% das pessoas pagam o ingresso mais barato, porque elas querem pagar mais barato. E aí vem tem os de última hora, acabam pagando mais caro. Em relação à questão de ganho, hoje você se sente assim, você começou uma coisa nova, né? Assim, encontrou uma maneira de poder viver da sua profissão, da sua paixão. E aí, assim, hoje você sente que você está bem posicionado, você ganha dinheiro suficiente para se sustentar. Como é que é isso aí? Uma vez minha filha me perguntou assim, pai, você é rico, né? Aí eu falei assim, olha filho, nós estamos todas as classes sociais, né? Tem mês que é Z, tem mês que é A, né? Do momento que ela perguntou para hoje, já melhorou um pouco, né? Tem menos meses que é Z, graças a Deus. E, então, tem todo mês que é A, mas tem um mês ou outro que é A. Que eu atribuo algum sucesso que eu tenha nas escolas, alguma autoridade que eu tenho nas escolas, não fiz poucas escolas e não foi em poucas cidades. Já participei de algumas semanas de educação, secretarias de educação, tudo mais. Não sou nenhum Cortella, mas também não sou nenhum Daniel quando comecei, tenho alguma autoridade. Eu atribuo assim a quando eu aprendi a me posicionar. O que aprender a pessoa às vezes acha que a autoridade ela só vem com o tempo. Parte dela, sim, só vem com o tempo. Sim. Né? Parte dela só vem com o É uma tempo, claro. construção. Você não vai aparecer a primeira vez, pronto, você vai. Mas a partir do momento que você diz para o seu público, ó, meu nome é Daniel Salsa, eu sou humorista, mas não sou humorista qualquer, eu sou humorista útil. A partir daquele momento, pelo estudo de marketing, você cria um espaço na cabeça da pessoa, que é como se a pessoa tivesse um terreninho para cada. Se eu falar farmácia, eu penso numa farmácia. Supermercado, você pensa no supermercado. Eu sou humorista útil. A partir desse momento, tem um detalhe. Quem é o humorista útil que você conhece antes de mim? Ninguém. Então eu criei a minha nomenclatura para poder me posicionar na mente das pessoas. É porque é muito mais fácil ser líder no mercado que só tem você, né? Quem é o melhor humorista útil que existe? Eu, porque eu sou o único que existe. Até, além de eu, vamos dizer assim, inventar o meu posicionamento, eu criei o meu nicho, que esse nicho não tinha ninguém, tinha um monte de gente que fazia teatro para a escola, mas não tinha ninguém que fazia um stand-up para a escola, trabalhava com humor, colocava a cara a tapa, um trabalho autoral, assim, nesse sentido, que faz os jovens perguntarem para ele, servir de uma espécie de referência, inspiração, uma espécie de profeta para os jovens, de fazer o jovem refletir pela vida. E é muito é um trabalho que é muito que vem de mim. Então, quando a gente faz isso, o que acontece? Quem é que vai concorrer comigo? Não tem. Ninguém vai trocar. Em vez de é possível a escola fazer assim, em vez de trazer galinha pintadinha, eu vou trazer os 3 porquinhos. É possível. Agora, se a pessoa quiser o Daniel Salsa, ela não vai trocar o Daniel Salsa por outro, não vai trocar o Iron Maiden pelo Capital Inicial. A pessoa quer o Iron Maiden, né? A pessoa quer aquele especificamente. Então essa construção, ela não tem muito que melhorar ainda. Mas isso eu acho bem importante a pessoa construir, de ter essa autoridade. Eu acho isso uma sacada muito legal para você, porque assim, né? Muitas vezes a pessoa ela busca um nicho que dá certo, né? Então, olha, é o seguinte: eu vou nesse nicho, sei lá, vou trabalhar com teatro em escola, vou trabalhar com teatro em empresa, vou trabalhar. Porque já são áreas, são nichos que tem muita gente dando certo, né? Agora, muitas vezes a estratégia de você subnichar, né? De você criar um nicho menor, você. É aquela conversa, né? De você assim ser cabeça de mosca ou bunda de elefante, né? Assim, de repente, num nicho menor, você se destaca e você encontra maior espaço do que numa concorrência num nicho mais apertado. Não que não haja espaço para você também entrar no nicho, porque assim, eu, por exemplo, eu trabalho com teatro em escolas, num nicho que é concorrido, né? E eu também me posicionei nesse nicho. Hoje, acho que sou uma das maiores empresas assim que trabalha com isso, assim, número de apresentações, volume, número de escolas, né? Então é possível, claro, mas essa estratégia é uma outra estratégia que eu acho muito válida, inteligente, interessante, né? Que é uma ideia também para você que tá começando, procurando uma maneira, né? Eu acho uma coisa bem legal. Até por isso, isso foi um dos motivos que eu te trouxe aqui para poder, porque eu sei que tem essa criatividade comercial, né? Porque você acaba de algum jeito, como você empreende, né? Porque tem muito ator que ele quer, por exemplo, trabalhar na sua empresa, tá?
Então, senhor Daniel, você tem lá uma empresa, eu posso ser um humorista nessa empresa e tudo mais. Também existe isso aí, né? Uhum. Alguém que quer mais um emprego, assim, na arte, né? Que também é possível, é válido, não desmereço de nenhuma maneira, né? Mas eu sinto que quando a pessoa está disposta a empreender, as chances dela ganhar mais, dela ir mais para frente, são maiores, né? E os riscos também. Por exemplo, dentro desse negócio dos riscos, fala aí pra gente como é que você lida com a questão da sazonalidade. A questão da sazonalidade, ela tem vários estágios. Eu acho que lá no início de tudo, quando a gente é mais novo, não tem duas filhas, não tem nada disso, dane-se, né? Eu gosto de fazer isso e vou fazer. Isso é a fase um. Tem a fase 2, quando a gente já começa a ter filho, não sei o quê, tem que sustentar uma família, a gente vive uma vivência, se for assim, porque quem está falando aqui tem um artista, Daniel Salsa, mas tem um empreendedor, Daniel Salsa, e tem algumas vivências. E aí uma vivência que eu gosto de compartilhar é o seguinte, toda empresa vive um momento que eu falo que é um ponto, que o pessoal chama de administração de empresa, o ponto de não retorno. Que é o seguinte, tem um momento que a pessoa vai atravessar, que se ela quiser desistir, ela vai abrir mão de um monte de coisa, um caminho que ela já percorreu, e vai dar um trabalho, e vai custar uma grana, e não vai ser fácil desistir. Se ela quiser continuar, vai exigir dela uma força que talvez ela não sabe se ela tem. Existe esse chamado... É como se você estivesse atravessando um rio a nado, tu chegou na metade do rio, acabou tuas energias, né? Se voltar ao ir, é o mesmo risco, né? Você vai... Pode ser que as duas coisas aconteçam, você morra dos dois jeitos. Esse ponto de não retorno é um ponto que exige muito da pessoa. Porque ela tem que, ao mesmo tempo, ser essencial, como ela foi no começo, amor à arte, amor ao que faz, e ao mesmo tempo ela tem que ser profissional, competente, ser comercial e marketing e tudo mais. É um momento crítico de qualquer empresa, de qualquer projeto, na verdade, de vida, né? E eu lembro que eu passei um Natal uma vez que eu não tinha a menor perspectiva de como é que eu ia conseguir pagar o meu fevereiro, né? O janeiro estava mais ou menos garantido. E não tinha a menor perspectiva de como é que eu ia pagar o meu fevereiro. Eu lembro que o que me restou naquele Natal é Jesus Cristo mesmo. Eu só olhava para o céu e rezava e falava, alguma coisa vai acontecer. E foi pela primeira vez, foi até a Diana, minha atual esposa, minha sócia, produtora do meu trabalho, foi a primeira vez que ela arriscou, sem me falar, ela fez uma campanha, ela fez uma campanha na raça, pegou lá uma lista lá de milhares de e-mails e divulgou palestra para professores. Eu já tinha palestra, mas não tinha comercializado palestra para professores, né? Durante 6 anos no Pacatatu, a gente não tinha receita em janeiro. Sim. E para mim, receita em janeiro era o Ferrari, era carro de luxo. E aí conseguimos fazer 5, 6 escolas em janeiro. Depois de muito tempo tive uma receita em janeiro. E aí hoje é uma receita que eu conto até em janeiro. Então já só veio um dos meses que não tinha renda. E aí hoje são 2 meses que não tem, que é como se fosse uma cantina de escola, que não tem renda. Para resolver isso, eu estou entrando com mais, vamos dizer assim, afinco também. Vou trabalhar com projetos de desenvolvimento pessoal mais puro, assim, projeto chamado Geração de Felicidade, para ir entrar no mercado online mesmo, não vou resolver offline, vamos dizer assim. Isso aí é a ideia, resolver onlinemente, vamos dizer assim. Né? Tá, legal. E aí, Daniel, assim, uma coisa que até a gente até conversou antes um pouco, que a gente quando conversa um pouco dos nossos sucessos, das coisas que a gente acontece, a gente acaba mostrando assim o palco da vida da gente, né? E você muitas vezes compara com os seus bastidores, né? Porque nós também temos nossos bastidores, né? A gente muitas vezes está falando das coisas que deram certo, do sucesso que a gente obteve, né? Mas conta um pouco para mim quais foram os seus fracassos, assim, porque às vezes você que está vendo, você está no momento desse fracasso, momento que você tentou e não conseguiu, e não está meio sem perspectiva. Quais foram esses momentos? O que, que você tentou nessa trajetória que não deu certo, que não rolou, para que. E como é que você encontrou a força para mudar isso? Fala um pouco para a gente desses momentos de fracasso, porque eu acho que eles são inevitáveis, né? Não só na nossa área, mas acho que em qualquer área, assim, né? A gente acerta para errar, a gente erra para acertar também. Uhum. Você quer uma ordem alfabética, cronológica, de cor? Não, fala algumas coisas, alguns momentos difíceis, algumas estratégias. Olha, eu tentei isso e não deu certo. Olha, você falou, olha, eu tentei uma coisa que tive sucesso nessa coisa, né? Mas o que você tentou que você não teve sucesso? O que você tentou fazer que não rolou? Como é que foi? A primeira coisa que
que eu acho que hoje que eu avalio, vamos dizer assim, o que eu faria diferente? Né? O que eu faria diferente? Eu demorei para apostar no meu melhor. E o meu melhor é ser humorista. Por mais que eu também possa fazer algumas outras coisas, quando eu produzo, quando eu vendo, quando eu faço marketing, quando eu empreendo, tudo isso são acessórios para o meu melhor. Para o meu melhor. Então, como o teatro tem o teatro amador, tem muita ideia, tem muito conceito, eu vamos dizer assim, eu acreditei durante um tempo que isso ia me atender. E hoje eu vejo assim, que cada um de nós, eu penso assim, tem o seu trabalho que eu chamo assim, que eu gosto, aprendi com um cara de marketing, o Henrique Carvalho, que fala assim, que é o trabalho de gênio, que aqui que é o melhor que a pessoa faz. Ela pode ser artístico, pode ser administrativo, pode ser comercial, não importa a área que é. O que importa é que é o melhor que a pessoa faz. Hoje, depois de muita luta, eu já consigo sentir uma certa tranquilidade de sentar meus glúteos na cadeira. Eu tenho essa disciplina e de escrever das 6 às 8 da manhã. A primeira coisa que eu faço do meu dia, quando eu posso, a não ser quando tenho um compromisso, é fazer o meu trabalho de gênio. Então começo pelaquilo que eu sou melhor. As outras coisas que eu não sou melhor, já deixo, não é tão prioritário. Isso é uma mudança significativa em todos os resultados. Isso é uma coisa que eu faria diferente. Eu hoje encorajo a pessoa de, é isso mesmo? De, pelo menos uma vez na vida tentar, assim. Eu vi ontem, que eu vi que o Roberto Bolanhos se vestiu pela primeira vez de Chapolin com 41 anos. E pela primeira vez de Chaves com 42. Então ele demorou 41. Vou fazer 40 em janeiro, né? Então eu tô na frente dele ainda. Eu consegui, vamos assim, encontrar o meu. É isso. Quando eu faço verdades convenientes, é que nem surfista pegando onda. Não esqueço do universo. Então eu sinto que eu estou fazendo o meu melhor ali naquele momento. Então, se eu pegar a raiz de tudo, que meio que deu errado, é porque eu não estava fazendo o meu trabalho de gênio. Se eu estivesse fazendo, eu tinha superado, né? Vamos dizer assim. Então isso eu acho assim, não acho um detalhe, né? Eu acho, por mais que eu sei que a gente tem que aprender a sobreviver, claro, se precisar, vender um carro, se precisar vender imóvel, se precisar vender plano de saúde, se vira nos 30, tem. Uma pessoa tem que pelo menos tentar achar o trabalho de gênio e oferecer isso para o mundo, né? Eu acho que foi muito legal. Eu acho que tem bastante coisa para você refletir, para você examinar, porque eu acho que quando a gente ouve a história do outro, vê a história do outro, a gente vê tantas coisas que tem em comum com a nossa, tantas coisas que tem de diferente, né? E a gente pode também fazer uma avaliação do que a gente vem fazendo, do que a gente está construindo para a gente chegar no próximo nível em direção ao o próximo passo em direção ao nosso sonho, ao nosso objetivo. Posso falar só uma coisa para quem especificamente escreve, né, que também eu escrevo bastante, ou quem quer ser humorista? Muitos jovens me perguntam, né, como é que eu faço para entrar na área de humor, tal, não sei o quê. Para ter um fundamento, ter um beabá, vamos dizer assim, que a pessoa possa fazer, eu falo assim, cria um grupo, escolhe um amigo teu, cria um grupo no WhatsApp, assim que criar o grupo, tira o amigo, fica só você lá no grupo, porque tem que ter mais uma pessoa para você criar o grupo. Aí fica só você, dá o nome desse grupo Sacadas, né? E sempre que possível, sempre que tiver uma ideia, escreve aquela sacada e uma vez por semana desenvolve pelo menos uma daquela sacada e tenha muito material, mas muito material. Crie por criar. Mas que nem um abacateiro não fica perguntando se estão comprando abacate na feira, ele fica lá dando abacate, se vão comer o abacate, se não vão, se vão achar ruim ou bom, vai ficar dando abacate. Então, para quem produz alguma coisa artística, eu acho muito importante a pessoa manter isso funcionando, produzindo. E aí, porque quando você tiver uma oportunidade de mercado, vamos dizer assim, ali vai estar alguma ideia. A melhor forma de ter a melhor forma de ter uma boa ideia é ter várias ideias. Isso é uma recomendação importante. Tá. Bom, gente, então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal para estar sendo, clique no sininho para você estar sendo avisado quando novos conteúdos desse forem sendo produzidos, tá? E muito grato, meu amigo. Muito bom ter você aqui, viu? A gente tem uma história junto aí. E muito legal ver seu progresso, seu momento. E desejo muita prosperidade e sucesso aí para você nessa caminhada. Tá bom? Para todos nós, espero que tenha servido de algo para alguém em algum lugar. É isso aí. Até mais.